Fala pessoal, falar um pouquinho sobre o Grenal 4-4-1, Grenal, né, que é conhecido pelos seus números de jogos, né, esse foi o 4-4-1, e também alguns Grenais aí ficam apelidados com, de repente, com o que acontece no jogo. Para mim, esse foi o Grenal dos erros, afinal, o time que errou menos acabou vencendo, foi o caso do Internacional. O Internacional começou o jogo, na verdade, com um erro escandaloso, né, o René fez um gol contra bizarro, talvez seja o grande ponto fraco, talvez o único ponto fraco do time do Internacional ainda nessa temporada de 2024, a lateral esquerda. Acho que o René não tá bem e talvez ele não seja o jogador à altura do resto do time do Internacional. O Inter tem uma boa linha defensiva, Vitão, Robert Renan, tem tudo para fazer uma grande defesa, ainda tem um mercado que pode jogar por ali. Tem o Bustos na lateral direita, que é um baita no lateral. O meio-campo do Inter é um meio-campo com boas peças, agora com a chegada do Bruno Gomes também, acho que é um jogador que agrega bastante aqui no Curitiba. Ele foi muito bem. E na linha ofensiva do Internacional, o Inter tem muita qualidade. O Inter tem o Ener Valencia, Maurício de um lado, Wanderson do outro, e no meio você tem o craque do time, que é o Alan Patrick, para mim, o grande jogador do time do Internacional, o Alan Patrick. Mas o Inter começou o Grenal do jeito que a gente esperava, né? Jogando dentro de casa, tomando a iniciativa do jogo. O Grêmio com uma postura defensiva, até pelos desfalques do Grêmio. O Grêmio ainda não pode contar com o Diego Costa. O Grêmio tá sem o Soteldo. O Grêmio não tá na melhor forma física ainda de alguns reforços, como por exemplo o Pavon, que não começou o jogo. Renato optou por colocar 4 volantes. E assim, dá para entender o lado do Renato, mas eu acho, para mim, foi um erro. Acho que o Renato poderia colocar aí o time um pouquinho, um passo à frente ali. Na verdade, até na escalação eu entendo jogar com 4 volantes, afinal os desfalques ali realmente comprometeram bastante. Mas o Grêmio estava marcando muito atrás o Internacional, estava marcando da sua intermediária defensiva para trás, no seu campo de defesa, o Internacional. Não estava conseguindo pressionar o Internacional no meio-campo, nem na saída de bola do Internacional. Então achei que o Grêmio realmente entrou com o sentimento de que o empate seria bom para o Grêmio. O Internacional não. O Internacional jogando dentro de casa, com seu time completo, sua força máxima, do lado da sua torcida. Ontem foi o recorde de público do Beira-Rio, né, para um Grenal. Então o Internacional tomou a iniciativa realmente do jogo, propôs o jogo, teve mais posse de bola, mais finalizações no gol. Começou tendo esse baque aí na defesa, né? O René fez um gol contra bizarro, esquisito, não sei definir esse gol que o René fez contra, não deu para entender o que ele quis fazer, acabou fazendo um gol contra meio bizarro aí, o Internacional saiu atrás, mas logo depois já empatou com o gol do Maurício. O Grêmio tentou negar os espaços para o Internacional e até conseguiu, mas o Maurício realmente está jogando muita bola. Na primeira oportunidade que ele teve ali, um pouco mais livre, no meio, entre a defesa e os volantes do Grêmio, acabou chutando cruzado, fazendo gol. E depois, para mim, o Grêmio falhou em 2 oportunidades. Primeiro, no chute do Alário, achei que o Marquezin falhou nesse lance. Ele estava na bola, você vê que a bola passa embaixo do braço dele. Então, significa que ele estava na bola, ele chegou na jogada, ele tinha que ter defendido aquela bola, gente. Aquela bola ali foi uma bola extremamente defensável. O Marquezin acabou falhando nesse lance, o Internacional não tem nada a ver com isso. O Alário tinha acabado de entrar, fez seu primeiro gol aí dentro de um Grenal, né? O Alário estreando nos Grenais, com um gol com 40 segundos em campo, menos de 1 minuto dentro de campo. E depois, para mim, o lance que definiu o Grenal, né, o último lance praticamente do jogo, um pênalti patético do Kahneman. O Kahneman faz tempo que não joga uma bolinha no Grêmio, hein, gente? Ele até estava fazendo um bom Grenal, mas esse é o pacote Kahneman. O Kahneman, desde 2019, 2020, ele não é um zagueiro de alto nível. Ele tá no Grêmio mais pelo tamanho que ele construiu dentro do clube, pela história dele dentro do clube, do que de fato pelo futebol que ele tem jogado. Eu até acho que ele vinha fazendo um bom Grenal, mas novamente ele falha no momento decisivo. Esse foi o jogo mais importante do ano para o Grêmio até agora. É claro, uma fase inicial do Campeonato Gaúcho, não é algo que define muita coisa, só define o primeiro e segundo lugar ali. Enfim, foi um jogador que falhou mais uma vez no momento decisivo. Ele para na frente do Alan Patrick, o Alan Patrick dá um corte seco nele, ele fica para trás e daí ele tem a brilhante ideia de se jogar em cima do Alan Patrick. E eu vi muita gente falando que a falta foi fora da área. Na verdade, a falta começa fora da área, mas a falta termina dentro da área, gente. O Kahneman se joga em cima do Alan Patrick. Quando o Alan Patrick estava dentro da área, o Kahneman cai em cima das pernas do Alan Patrick. O Alan Patrick, claro, acabou caindo, né, por causa do impacto ali, acabou caindo, pênalti para mim, foi bem marcado, mais uma vez o Kahneman falhando. Então para mim, se o Grêmio quer subir de nível, precisa de um zagueiro titular, um zagueiro para chegar e vestir a camisa do Grêmio, para elevar o nível do time, porque o Kahneman não é um zagueiro confiável, é um cara que falha constantemente. Ano passado, no jogo mais importante do Grêmio no ano, contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Kahneman comprometeu, falhou no jogo, foi expulso, e o Grêmio foi eliminado para o Flamengo no primeiro jogo, dentro de casa, tomou um 2-0 e daí ficou irreversível a situação. O Grêmio não tem o Jeromel,
o Jeromel não é mais um zagueiro confiante, um zagueiro que fisicamente não consegue entregar para o Grêmio, infelizmente, porque o Jeromel é um cara muito acima da média, mas o Jeromel é um cara que o Grêmio não pode confiar. O Kahneman também não é. O Rodrigo Eli é um zagueiro mediano. Para mim, o Rodrigo Eli é um zagueiro mediano, não passa muito disso. O Bruno Vini também é um zagueiro mediano. E para mim, o zagueiro mais promissor do elenco do Grêmio, mas que parece que não está pronto, afinal ele não está recebendo oportunidades, é o Gustavo. O Gustavo é um zagueiro que já demonstrou bastante qualidade para mim. Eu acho que é um cara que tem potencial, mas se o Renato não está colocando ele, é porque não sente confiança nele nos treinamentos. Então tá faltando alguma coisa pro Gustavo ainda. Eu acho que o Grêmio precisa contratar um zagueiro para ontem. Para mim está claro, tá escandaloso isso. O Grêmio precisa reformular a sua linha defensiva se o Grêmio quer brigar por algo na temporada. E aí, o último tópico desse Grenal para mim foi a arbitragem. Acho que o Daronco realmente faz uma arbitragem ruim, prejudicou os dois lados, mas principalmente o Grêmio. Antes do primeiro gol do Internacional, teve uma falta claríssima em cima do João Pedro. O Daronco estava em cima do lance, uma tesoura do jogador do Internacional em cima do João Pedro. O Daronco em cima do lance olhou e preferiu não dar a falta. Por que o Daronco não deu a falta? Não consigo entender. Uma falta claríssima, uma falta de cartão amarelo, que seria uma falta na entrada da área. Depois a jogada seguiu e o Inter acabou fazendo o seu gol logo na sequência. Empatou o jogo. E depois, o segundo lance reclamado pelo Grêmio, e com toda razão, foi um pênalti em cima do André, pelo Arangues. Para mim, um pênalti claríssimo. Esse, até posso dizer que o Daronco pode não ter visto de fato o lance. Então, com a falta do VAR, acabou não sendo chamado. Mas foi um pênalti claríssimo, não marcado para o Grêmio. E no primeiro gol do Inter, teve uma falta em cima do João Pedro, que o Daronco não quis marcar. Não sei porquê. Quero saber a tua opinião, o que você achou desse Grenal 4-4-1. O Internacional realmente está um passo à frente do Grêmio? Você concorda com isso? O que está faltando para o Grêmio? O que está faltando para o Inter? Quero saber a tua opinião.